Módulo 1. Metodologia de identificação de espécies envolvidas nas colisões com avifauna por análise de DNA. Observe bando de aves nas vizinhanças do aeródromo. Mayday, Mayday, Mayday. Papa Tango Alpha Serra Fox colidiu com aves, motor direito desligou, prossegue para pouso de emergência. Papa Tango Alpha Serra Fox, pouso de emergência conforme, vento 230 graus com 08 nós. Ambulância e bombeiro na lateral da pista 21, informe controlado. O sonho de voar antecede os irmãos Wright e Santos Dumont. Aliás, um dos primeiros seres humanos fotografados voando num planador foi o alemão Otto Lilienthal. Se a origem sobre quem inventou o avião é debatida até hoje, a divisão do espaço com as aves por um lugar no céu também. Orville Wright, um dos irmãos que disputa com Santos Dumont o direito de ser chamado pai da aviação, relatou já em 1905 o encontro em pleno ar com um bando de pássaros, tendo de fato colidido com um deles sem maiores consequências. Outro pioneiro, Galbraith Rogers, não teve tanta sorte e morreu ao cruzar o caminho de uma revoada de gaivotas durante um voo de exibição. Os tempos mudaram, os aviões evoluíram, os pássaros prosseguem em suas jornadas, e o espaço aéreo ficou bem mais movimentado, aumentando assim o risco de colisões. Um dos casos mais emblemáticos que ilustra a gravidade da situação ocorreu em 2009, quando um Airbus A320 fez uma aterrissagem de emergência no rio Hudson, em Nova York, Estados Unidos, logo depois da decolagem. A habilidade do piloto salvou a vida das 155 pessoas a bordo. Os dois motores deixaram de funcionar quando o avião se chocou com um bando de gansos. O caso chegou às telas de cinema. Dados sobre as colisões confirmam a gravidade do problema no ambiente aeronáutico mundial, incluindo o Brasil. Os custos diretos e indiretos para o setor aéreo com reparos nas aeronaves, além dos atrasos nos voos, totalizam um prejuízo de milhões de dólares. Os reportes sobre colisões, quase colisões e avistamentos em 2021 foram significativos e têm aumentado ano a ano. Quase metade das espécies de fauna que colide com as aeronaves não é identificada. O urubu de cabeça preta lidera o ranking brasileiro de severidade relativa de espécies de fauna, mas quero-queros e carcarás aparecem em maior número nos reportes de colisões. Destaca-se que a identificação das espécies possibilita o estudo aprofundado sobre o seu comportamento, seus atrativos, habitat, entre outros, bem como permite o aperfeiçoamento da legislação, inclusão em ranking de espécie nociva ou subsídio a um plano de manejo, por exemplo, visando ao melhor gerenciamento do risco e ao desenvolvimento de técnicas para mitigar o risco. Quando disponíveis para os eventos onde a espécie não é reconhecida por sua morfologia, as amostras biológicas possibilitam realizar a identificação por análise do DNA. A correta identificação das espécies permite definir a melhor estratégia de eliminação ou mitigação do risco de fauna. Gera dados e informações de cada espécie nas fases de planejamento, estudos e projetos, obras e operação afetas ao setor aéreo. Quando a gente fala em gerenciar um risco, é muito importante saber quais são as espécies que estão gerando esse risco, né? Então, a gente pode usar o exemplo aqui do aeroporto. Ao redor do aeroporto a gente tem mais de 200 espécies de aves. Dentro do aeroporto, onde tem as aeronaves, a gente tem mais de 100, mas efetivamente só 8 delas que geram risco para a aviação. Muitas das colisões que ocorrem com a aeronave, elas não são percebidas pelo piloto. Então é necessário que a gente faça uma identificação mais acurada. Por quê? Porque as análises estatísticas usadas para conseguir definir quais são as espécies de risco, elas precisam ter uma confiabilidade alta, o que significa que eu preciso de mais de 50% das espécies identificadas. E tem colisões em que eu não tenho carcaça, por exemplo, vou ter só uma mancha na aeronave. E aí isso acaba inviabilizando a identificação.
Então, tendo a identificação da espécie, eu consigo definir medidas mitigadoras próprias para esse tipo de grupo. Então, não adianta eu ter, por exemplo, no aeroporto eu posso ter muitas andorinhas, mas a quantidade não está diretamente relacionada com a chance de colisão. Então, às vezes, com os dados mais robustos, eu consigo dizer que, na verdade, quem está causando mais colisão é a pomba. Ao invés de mexer nos insetos, que é o fator que atrai algumas andorinhas, eu mexeria na grama, já que é um animal granívoro. A partir de uma colisão com fauna para os casos não significativos, o trabalho de identificação da espécie por análise genética depende de um esforço multidisciplinar, que envolve equipes do aeródromo de origem, os responsáveis pelo transporte do material coletado, o pessoal técnico das análises genéticas em laboratório e a relatoria dos resultados e monitoramento da execução da metodologia de identificação de espécies envolvidas nas colisões com avifauna por análise de DNA. Quando houver essa colisão e não for possível identificar a fauna pelas características morfológicas, deve-se coletar e armazenar o material biológico presente, registrar a colisão no portal oficial de notificação, incluir o código do evento no formulário de registro de amostra, organizar o lote mensal e depois enviá-lo para a transportadora, que o repassará para o laboratório responsável pela análise genética. Essas equipes dos aeródromos, dos transportadores e dos laboratórios estão interligadas em rede de forma colaborativa por regiões no país. Bom, gente, a gente está aqui para falar da nossa parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. A gente tem um termo de execução descentralizada com eles. O objeto é o gerenciamento do risco de fauna dos aeroportos brasileiros. Interessante dizer que no Brasil, esse gerenciamento ele já é feito, só que hoje em dia a identificação das espécies, que é o ponto crítico para esses levantamentos, para você ter suas ações de mitigação e ações que você possa contribuir a melhorar a segurança e fazer um manejo dessa fauna, eles são feitos mais ou menos em metade das ocorrências. Então, o objetivo desse projeto é esse, é buscar, com a parceria dos operadores aeroportuários, das empresas aéreas, mas principalmente dos operadores aeroportuários, fazer a coleta de material dessas ocorrências, que ficam nas aeronaves, tecidos, penas, sangue, às vezes, dessas aves, e com isso poder fazer o mapeamento do DNA, o mapeamento genético e se identificar essa espécie. Assim, a cada nova decolagem, aves e aeronaves podem, com suas múltiplas asas, sem maiores riscos, dividir os ares, compartilhar o céu. 5 módulos compõem o conteúdo da primeira campanha educativa do apoio técnico à Secretaria Nacional de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos na elaboração de estudos afetos ao gerenciamento de risco de fauna em aeródromos brasileiros. Este módulo 1 aborda a metodologia de identificação de espécies envolvidas nas colisões com avifauna por análise de DNA. O módulo 2, a etapa 1 da metodologia, aeródromo. O módulo 3, a coleta e armazenagem de amostra biológica tipo 1, sangue, fluidos ou fragmentos. O módulo 4, a coleta e armazenagem de amostra biológica tipo 2, penas. E o módulo 5, a etapa 3 da metodologia, laboratório.